galerinha, meu nome é Giovanni Xavier, eu sou professor de História. Nós estamos hoje aqui para falar sobre o conteúdo A Crise de 1929, tá bom? Que é o conteúdo que geralmente costuma cair no vestibular, Enem, concurso, tá bom? Então a gente vai procurar bastante falar de maneira bem geral, para que você, que também vai ter acesso a esse vídeo, possa se preparar também para esses outros tipos de prova, tá bom? O que foi a crise de 29? Simplesmente foi a crise que abalou o sistema capitalista no mundo todo. Para muitos é tido como a maior crise capitalista na história, tá bom? Para a gente compreender como essa crise ela foi profunda, né, na sociedade, na economia, em todas as esferas, nós vamos voltar um pouco atrás e analisar o contexto. Nós estudamos que houve a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu na Europa nos anos de 1914 até 1918. Essa guerra ela simplesmente envolveu as principais potências econômicas e militares da época, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Áustria, Rússia, tá bom? E ela fez com que a Europa ela fosse devastada. Esses países europeus que foram palco dessa guerra tiveram suas economias arruinadas. Muito das cidades foram destruídas por conta dos bombardeios, né, porque também da guerra em si, fazendo com que a população viesse a sofrer duras penas por conta disso, e no final da guerra o saldo foi extremamente negativo, tanto para os vencedores como também para os derrotados, principalmente para os derrotados. Por quê? Porque além de eles amargaram a derrota, eles amargaram as perdas familiares, muitas famílias foram destruídas pela guerra, e sem contar que o país ficou extremamente devastado. Inclusive a própria Inglaterra e a França, que saíram teoricamente vitoriosos desse embate, dessa guerra. Os Estados Unidos, que entraram já em meados da guerra, na metade da guerra, propriamente dito, eles entraram, contribuíram para o final da guerra, e no fim dela, ao findar dessa guerra, eles saíram com a economia extremamente forte, porque eles saltaram de uma potência regional que eles eram aqui nas Américas e se tornaram a maior potência econômica e militar do mundo, por diversos fatores, dentre os quais, ou melhor, dentre eles produziram mantimentos e venderam armas para os países que estavam em guerra, Inglaterra, França. E também, no final da guerra, eles se tornaram credores desses países. Eles passaram a emprestar dinheiro para esses países. Então, essa economia, esse comércio, fez com que o comércio americano ele explodisse. Eles passaram a produzir bastante. Por quê? Os países, as potências europeias, elas precisavam se levantar economicamente, só que elas não tinham recursos. Então eles compravam dos Estados Unidos, pegavam dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Então a economia americana pós-guerra foi uma economia bastante acelerada, sofreu um aceleramento muito grande, que fez com que houvesse um forte consumismo americano, tá bom? Que é representado em muitos filmes, em muitos livros também aparece American Way of Life, que é traduzido livremente como o estilo de vida norte-americano. Você vê muito aqueles filmes da década de 40, década de 50, aquela família nuclear, patriarcal, pleno emprego, as pessoas indo para as fábricas, cada um no seu carro, aquela marmitazinha, aquele padrão de vida que geralmente é reproduzido até hoje em muitos filmes, tá bom? Que dá a entender que é
um padrão a ser seguido, é um padrão a ser copiado. E muitos países passaram a copiar esse padrão de vida, o estilo de casa, né? Aquelas casas recuadas com jardim enorme na frente, né? Sem muros. Então, esse American Way of Life surgiu aqui nesse período, pós-guerra. Os Estados Unidos estavam a todo vapor, produzindo e vendendo, até que chega na década, no final da década, perdão, tem a luzinha aqui, ó, é crash, que quebra, né? Até que chega na década de 20, os países começam a se recuperar, a Europa começa a dar um suspiro, né, econômico, e eles não precisam tanto assim dos Estados Unidos. Só que os norte-americanos, eles continuam produzindo como se estivesse ainda no período pós-guerra, produzindo bastante, produzindo, e como a Europa não estava consumindo esses produtos, começaram a ficar estocados, porque a concepção do comerciante é que a crise iria passar e eles iriam vender novamente esses produtos. Só que a crise não passou, porque as fábricas continuaram produzindo excessivamente, por isso que é chamado crise da superprodução. Produzia, não tinha para quem comprar, para quem vender, estocava e continuava produzindo. E sem contar que muitas empresas, muitas indústrias começaram a vender suas ações na Bolsa de Valores. E começou a se formar uma bolha que todo mundo pensava que estava bem a economia, porque estava vendo aquela produção em ritmo acelerado. Só que a bolha foi crescendo, chegou o momento que as pessoas foram retirar os seus lucros, seus dividendos, né? E a empresa estava quebrada. Por quê? Porque não tinha conseguido vender o produto. E as ações começam a despencar. Por isso que é chamado crash da Bolsa de Nova York, que ocorreu em 1929. Significa dizer que as bolsas ficou tão cheia de ações que não conseguiam vender essas ações. Por quê? Porque não valia mais nada. Porque a indústria, a empresa, já tinha quebrado. E o que provocou isso? Provocou que os Estados Unidos mantiveram um ritmo de produção acelerado, da mesma forma que eles vinham produzindo no período pós-guerra. Quais foram as consequências dessa crise? Quebra de bancos, indústrias, comércio. Primeiro começou nos Estados Unidos, logo em seguida foi se espalhando pelas Américas e abalou todo o mundo capitalista. Por que eu estou falando do mundo capitalista? Porque lembre-se que em 1929 já havia a União Soviética, que é um sistema socialista, que é o comunismo. Então foi o único que saiu ileso da crise, porque o sistema que imperava naquela época era o comunismo, tá bom? Mas o mundo capitalista todo foi abalado. Bancos quebraram, indústrias quebraram, empresas, provocaram demissões em massas, muitos comércios foram arruinados, né? Por isso que nós chamamos também de efeito dominó. O nosso país, o Brasil, também sofreu com a crise de 29, porque o nosso maior cliente era os Estados Unidos e o nosso principal produto era o café. Como os Estados Unidos estavam em crise, o nosso café passou a ser estocado. Chegou um momento que eles passaram a queimar o café, veja só, queimando o café, porque eles esperavam que, por conta da lei da oferta e da procura, a gente sabe que é uma lei do comércio, e quanto mais um produto ele é procurado, maior o seu preço. E quanto menos o produto ele é ofertado, mas ele é procurado, maior vai ser o seu preço. E quanto mais ele é ofertado e menos procurado, menor vai ser o seu preço. Tá bom? Lei da oferta e da procura. Então, se eu procuro muito, é caro.
né? Mas se eu não procuro, o preço tende a diminuir. O café, para que não diminuísse o valor, eles começaram a queimar o café. Chegou um momento que não tinha mais como queimar café. O governo comprava o café e queimava. O governo não tinha mais dinheiro para comprar o café. Então, como o café era base da nossa economia e o produto que sustentava o comércio não estava mais vendendo, começou a quebrar. Então, o nosso país também foi afetado por essa crise, que abalou o mundo todo. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos falar como os Estados Unidos vão sair dessa crise. Porque lá os governos, né, o governo que era Roosevelt, ele não ficou de braços cruzados esperando a crise passar. Não, ele teve lá um plano, uma ideia, né, e eles colocaram em prática e conseguiram dar uma respirada. Mas o fato é que eles só vão realmente se ver livres da guerra, ou melhor, da crise, quando começa a Segunda Guerra Mundial, que eles novamente vão aquecer a indústria através da fabricação de munições, de armamentos, alimentos. Tá certo, galera? Valeu!